Bom, meus amigos, meus irmãos, uma boa noite. Antes de mais nada, eu peço a Deus, a esse Jesus, que o Reinaldo já falou bastante dele aqui agora, que nos abençoe, que nos dê a sua paz e que esteja no coração de cada um de nós. Agradeço mais uma vez essa casa, que sempre me chama, Cristina? A Cristina sempre me pega, Ale, vai lá, vamos com o maior prazer. E eu fico feliz. Tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês pelo convite. Então, hoje nosso tema, que nos foi pedido, os desafios do Evangelho. O Reinaldo brincou, e como são muitos, são. Mas a gente volta um pouquinho no passado. Na antiguidade, a lei se media pela força, pelo fio da espada e pelos trotes pesados dos cavalos. Então, isso era o que definia as leis dos homens. O Espírito de Deus ainda era desconhecido e o hálito de Deus estava disperso na natureza. E a ideia de um Deus único era uma utopia que os povos antigos ainda não podiam aceitar ou admitir ou praticar. Deus, amalgamado no poder da natureza e do inexplicável, ele agia por forças que o homem daquela época ainda não podia compreender. E o mundo ele foi formado por grandes impérios, E já por volta do ano de 550 antes de Jesus, o Império Persa foi um império muito grande. Abrangia toda a região da Ásia, Ásia Central, Oriente Médio. E assim esse império dominou boa parte do mundo por muito tempo. Só que por volta do ano de 334, ainda antes de Cristo, com apenas 18 anos de idade, vai surgir Alexandre Magno, que foi o fundador do Império Macedônico. E com 18 anos de idade, Alexandre coloca de joelhos todo o grande Império Persa. E o Império de Alexandre ele vai se estender desde o sudeste da Europa até o reino da Índia. Mas as conquistas de Alexandre não o fizeram tão grande como ele era chamado. Alexandre era conhecido como Alexandre o Grande, pelo poder militar que ele tinha. E ele, estando ainda no auge da carreira, com 33 anos de idade, Alexandre vai falecer pela febre tifoide ou pela malária. Estando o grande imperador Alexandre o Grande, já no seu leito de morte, ele chama os seus mais altos ministros e vai fazer 3 pedidos a eles. O primeiro pedido, do imperador de todo um império gigantesco: eu desejo que os meus melhores médicos carreguem o meu caixão, para que eles vejam que não tem poder sobre a morte. O segundo desejo de Alexandre foi: durante o meu cortejo fúnebre, eu quero que todos os meus tesouros forrem o chão do meu cortejo, para que as pessoas percebam que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam. Nós falamos muito sobre isso na doutrina espírita. E o terceiro desejo do grande imperador Alexandre, que provou-se não ser tão grande assim, foi: eu quero que as minhas mãos
fiquem fora do caixão, para que as pessoas vejam que aqui nós chegamos de mãos vazias, e de mãos vazias nós voltamos. Depois de Alexandre o Grande, vai surgir um outro império, o Império Romano, que se inicia por volta do ano 27 antes de Cristo e foi desaparecer mais ou menos 500 anos depois da vinda de Jesus. E foi um império marcado pela força da espada e pela punição através da cruz aos seus inimigos. Só que foram grandes impérios que iriam passar. O sopro de Deus nesses impérios era apenas um exalar de ideias. A justiça que esses impérios praticavam era através da conquista e da subjugação. A morte que era promovida nestas conquistas eram dedicadas aos deuses pagãos, mas que de alguma forma estes deuses pagãos faziam os antigos imperadores lembrarem que uma força maior existia e os comandava. Porém, eles ainda não entendiam, porque não estavam preparados para a ideia de um Deus único. Então foi nesse encontro do Império Romano que Jesus, neste momento, das paragens mais altas, onde Jesus se encontrava, nas vias crísticas, vai decidir que o momento da transformação do mundo já havia chegado. E Jesus, do alto da sua majestade, vai escolher, dentre as nações mais oprimidas e subjugadas pelos grandes impérios, vai escolher justamente uma nação pequena, de pastores nômades, que, diga-se de passagem, foram conquistar um país na Segunda Guerra Mundial. Era um país, esse povo, eles não tinham um país, viviam de paragem em paragem, até que nesta época se instalaram na Palestina. Era o povo hebreu. Um povo que já havia aceitado, pelos ensinamentos dos seus patriarcas, Abraão e Moisés, a ideia de um Deus único. E foi próximo a esta época que a voz do profeta Isaías se fez ouvir, quando ele vai dizer: voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, e endireitai a ermo as suas veredas. Tempos depois, João Batista vai anunciar ao mundo a chegada do Cristo, confirmando as palavras do profeta Isaías. E João o Batista vai dizer: eu sou a voz que clama no deserto e que peço que preparem o caminho do Senhor. Então veio ao mundo o lume que deveria regenerar a terra do mal, anunciando que ele próprio era a boa nova que deveria de vir. Nasce Jesus. O Cristo, nesta época das suas pregações, ele vai rasgar de cima a baixo as leis de preconceito que eram atribuídas a Deus, porque era um Deus de vingança, um Deus de ciúmes, um Deus de violência e um Deus que privilegiava um pequeno povo, um pai ciumento. E Jesus vai fazer descer do céu uma nova lei, a lei do amor a Deus e do próximo como a ti mesmo, mas de forma incondicional. Jesus estabelece esta condição: amor a Deus e ao próximo. Nunca mais o mundo foi o mesmo depois da chegada do Cristo, porque ele nos ensinou que agora nós
cristãos que o seguimos, somos a sua boa nova. Olha que coisa fantástica que aconteceu conosco. Ensina Jesus que é necessário que o homem renasça de novo e que o seu espírito retome os caminhos da regeneração via diversas vidas. Ou seja, era o Cristo endossando uma tradição já há muito tempo aceita pelo povo hebreu e pelos judeus. Só que na língua pobre que eles tinham era chamada de ressurreição, o qual hoje nós, na doutrina espírita, conhecemos por reencarnação. Mas a reencarnação foi retirada à força, pela violência, dos ensinamentos da igreja, em 553 depois de Cristo, pelo imperador Justiniano, que nesta época, inclusive, vai mandar prender o Papa, que ficou preso por 15 anos, que foi o Papa Virgílio, preso pelo imperador. E Justiniano manda que se retire os ensinamentos da reencarnação, sobre a reencarnação, dos dogmas católicos. E tudo isso aconteceu em favor da sua esposa, Teodora, que tempos antes de se tornar imperatriz, foi uma mulher de vida duvidosa, uma meretriz. E ela temia que, se continuasse sendo ensinado a reencarnação, ela voltaria em outras vidas em estado de sofrimento. E ela convence o seu esposo, o imperador Justiniano, a retirar a reencarnação dos ensinamentos da igreja. Tudo isso afrontando e desrespeitando, naquela época, o poder da Igreja Católica e do Papa. Mas outros impérios vieram ainda para atribular o Evangelho de Jesus. Termina o Império de Roma e vai surgir também na Ásia o maior de todos os impérios, que foi o Império Mongol. E logo em seguida tivemos o Império Otomano, começando a partir da Turquia. Um grande, gigantesco império. E novamente, o Evangelho de Jesus corria perigo. A Europa, aparentemente, estava a salvo destes impérios. Porém, não estava a salvo da ambição e da ganância dos homens que dirigiam a Igreja de Jesus. A simonia, que era a venda de indulgências, era um ato extremamente escandaloso e vergonhoso. E o papado naquela época incentivava e estimulava o ganho financeiro, tributando ricos e pobres, reis e proletários. Tudo isso para encher os cofres do Vaticano. E a barriga, já gorda, dos seus padres e dos seus bispos. Enquanto isso, a população mendigava abaixo da mesa da igreja as migalhas que caíam. Esta época foi de grande problema para o Evangelho de Jesus. Foi chamado de a época do céu, pelo ouro. Nós temos vendo de alguma forma isso ressuscitando hoje em dia, gente. Nós temos que tomar cuidado. Está tendo muita venda de indulgência camuflada, tá? Deixa eu voltar aqui à palestra. Então, tivemos esse grande problema da simonia, que era a venda de indulgências. Por volta do ano de 1369, 148 anos antes das 95 teses de Martim Lutero, ouviu-se uma voz dissidente
e de revolta pela vergonhosa contaminação que a igreja naquela época praticava contra o Evangelho de Jesus. Uma contaminação promovida pela própria direção da igreja. Essa voz foi a do reformador tcheco Jan Hus, que traduzindo para o português significaria mais ou menos João Pato ou João Ganso. Mas a igreja não se conteve e não ficou quieta. Não se sentiu bem sendo afrontada. E Hus então foi condenado à fogueira da igreja por defender o Evangelho de Jesus da contaminação. E as suas últimas palavras foram dirigidas ao bispo de Constança, que havia sido muito amigo de Hus, mas que naquele dia havia se tornado o seu algoz e o seu juiz. E Hus vai dizer para o bispo de Constança: hoje assais um pato, mas dias virá que um cisne de luz voará tão alto que as vossas labaredas não poderão mais alcançá-lo. Segundo Canuto de Abreu, foi pela psicografia da médium Hermance Dufault, ainda à época de Allan Kardec encarnado, que tivemos a notícia de que no dia 3 de outubro de 1804, recebendo diretamente das mãos do Cristo a incumbência de voltar à Terra e restaurar toda a pureza do Evangelho, que vai nascer em 3 de outubro de 1804, novamente no mundo, o espírito Jan Hus, e dessa vez vai tomar o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, o futuro codificador do Espiritismo, o mestre e o senhor Allan Kardec. Implanta-se com a chegada da doutrina espírita novamente as bases do resgate da pureza do Evangelho de Jesus de Nazaré. Então hoje, meus irmãos, cabe a nós, espíritas cristãos que somos, ou cristãos de todas as denominações religiosas, o zelo de manter a candeia cheia do óleo do amor de Jesus acesa sobre as nossas cabeças, para que nós não venhamos novamente a nos perder nos caminhos escuros da tentação, do poder, da preguiça, da vaidade, do orgulho, do egoísmo e do desânimo, porque estes são os venenos que nos contaminam de dentro para fora e nos fazem deixar o Cristo em estado de abandono em nossos corações. Hoje, nós vivemos o maior de todos os impérios. Só que o império que nós vivemos hoje não possui mais fronteiras físicas e nem barreiras. Não vivemos mais no império das espadas e das crucificações. Estes impérios já passaram. Hoje nós vivemos o império das sensações e da matéria, que também nos mata e de alguma forma nos crucifica. Este império da matéria e das sensações, se nós não tomarmos, não defendermos o Evangelho de Jesus, vai correr perigo. E esse império pode tomar força e conquistar o mundo. Nós vemos hoje a fé de um povo europeu apagada. Graças a Deus nós temos um Brasil onde a fé do povo é acesa. Então a gente precisa continuar lutando para manter esse Evangelho de Jesus vivo. O Espiritismo
é o próprio Evangelho de Jesus de Nazaré. E tem os caminhos para nos dar a sustentação de que nós tanto necessitamos. Porque o Espiritismo nos ensina que a morte não mais existe, que toda dor ela é superada. O Espiritismo nos ensina que nós sabemos de onde viemos e para onde nós iremos. E ensina-nos a doutrina espírita, que temos a presença constante dos nossos amigos espirituais ao nosso lado, o nosso bom anjo da guarda, o nosso espírito protetor, sempre que nós necessitamos deles. Não é 24 horas por dia, gente, porque eles têm mais o que fazer, né? A gente também tem que aprender a andar com as nossas pernas, mas quando a gente precisa deles, a gente pensa e eles estão ali. Pela luz da mediunidade, nós percebemos a presença do Cristo em nossas vidas a todo instante. E pela luz da mediunidade, nós recebemos as notícias daqueles seres queridos que partiram antes de nós e vêm nos dar notícias. Estou vivo, sejam felizes. Aprendemos com o Evangelho restaurado pelo Espiritismo que a solução da saudade dos que se foram está à distância de um pensamento. Vocês vão encontrar essa definição no livro O Céu e o Inferno, Espíritos Felizes, de Allan Kardec. Este é o Cristo de Nazaré. Eu estou falando do Cristo de Nazaré porque existe um escritor chamado Gibran Khalil Gibran. E ele tem um conto muito interessante. E ele diz que todo ano, nas montanhas do Líbano, o Jesus dos cristãos se encontra com Jesus de Nazaré. Porque quando nós pegamos o Evangelho e a gente lê a história de Jesus de Nazaré, são lições de amor. É comovente, cativa, nos prende, nos pede regeneração. Mas o Cristo dos cristãos ultimamente tem sendo um Cristo de guerra. Então, Jesus de Nazaré vai dizer ao Cristo dos cristãos: meu amigo, definitivamente acho que nós nunca vamos conseguir nos entender. Fica a mensagem, né? Que Cristo nós queremos seguir? Aquele Cristo de Nazaré, Jesus de Nazaré, ou o Cristo da divisão, que separa a religião, que separa a família, que separa pai do filho, filho do pai, que gera intrigas? Este Cristo nós não queremos na doutrina espírita. Nós queremos o Cristo do amor, aquele que veio ensinado no Evangelho em toda a sua pureza. Então, meus irmãos, hoje todos nós que seguimos Jesus, somos a própria boa nova do Cristo. Com uma diferença: nós somos a boa nova de Jesus, porque ensinamos e pregamos Jesus, e estamos num corpo de carne. Somos a boa nova encarnada. Assim como Jesus, quando chegou para trazer a boa notícia, hoje nós somos os portadores da boa notícia de Jesus. Portanto, somos sim, crendo no Cristo e no Evangelho, a boa nova encarnados. Então, meus irmãos, cuidemos de proteger o Evangelho dos seus detratores, dos que falam mal, e também do fanatismo, porque nós também não devemos ser espíritas fanáticos. Temos que levar uma vida normal, porque Jesus levou uma vida normal. Jesus ia à festa, Jesus era feliz, Jesus comia, Jesus bebia, dormia. Ou será que ele era um homem infeliz, tendo toda a majestade de Deus presente dentro dele? E foi isso que ele veio impregnar em cada um de nós: a sua majestade, a sua bondade, o seu amor, a sua tolerância. Esse é o Evangelho de Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a nós mesmos. Então, para terminarmos, o Evangelho superou, porque estávamos falando do desafio do Evangelho, não é? E a gente começou falando dos impérios da espada, terminamos no império das sensações. Todos esses impérios colocaram o Evangelho em risco. Então o Evangelho superou e sempre superará todos os seus desafios. Mas hoje, no presente, no aqui e agora, o maior desafio do Evangelho é o de se manter vivo dentro dos nossos corações. Temos o Evangelho de Jesus no coração? Temos sim, né, gente? Vamos ser felizes. Essa é a nossa mensagem. Que Jesus e os bons espíritos nos abençoem e nos guardem. Muito obrigado. Essa palma é para Jesus, não é para mim não. Já falei isso para vocês de outras vezes, hein?